Olá, meus amores, sejam bem-vindas, bem-vindos, bem-vindes a mais uma leitura, onde hoje nós vamos tirar uma mensagem da deusa Perséfone, uma mensagem de primavera. Nós estamos já aí na primeira lua crescente da primavera, já é a lua cheia, mas essa, na verdade, é uma mensagem atemporal. Em qualquer momento da sua vida, se você esbarrar com essa mensagem, pode ser que a deusa tenha algo a dizer pra você. Então, bora lá! Ok, o arcano significador dessa mensagem é o 10 de paus, tá? Então, o nosso tema aqui tá falando sobre cansaço, sobre o fim de um ciclo exaustivo, tá falando sobre a necessidade de nós termos que soltar algumas coisas que estão pesando demais, a necessidade de certas limpezas, a necessidade até de levar uma vida mais leve. Agora nós temos o 8 de ouros, o mago, tá, o 10 de ouros, entendi, e o 6 de paus. Essa tiragem é para pessoas que por muito tempo trabalharam em crescer. E eu vejo aqui uma energia muito forte do profissional. Você trabalhou em ganhar destaque profissional, em crescer profissionalmente, em se estabelecer profissionalmente, mas não é de qualquer maneira, é de uma maneira muito grande. Você é uma pessoa que gostaria de ser lembrada por algo, uma pessoa que gostaria de ter um trabalho de relevância, não só para as pessoas que te contratarem, mas para a sociedade. Eu vejo aqui uma pessoa que busca até certa fama, certo reconhecimento, e que trabalhou muito duro para isso. E que sempre teve os olhos muito atentos e muito direcionados para aquilo que é grande, para aquilo que não é pouca coisa, sabe? Uma pessoa que sempre foi muito ambiciosa e que dentro dessa ambição sempre trabalhou muito. Mas como o significador é um 10 de paus, a gente vê uma jornada que acaba exaustando essa pessoa. Que acaba te exaustando, que acaba te tirando a leveza da vida. E a primavera, ela é um momento onde a vida começa a florescer, onde a vida volta a brilhar. A primavera das 4 estações, ela é com a energia mais leve, ela é que tem energia mais sutil. A primavera é um tempo de alegria, é um tempo de festejar, porque a vida voltou, né? O inverno acabou, a vida voltou. E isso é algo lindo e que é digno de ser festejado. Mas vocês não têm tido muita força para isso, muito tempo para isso. Parece que a vida, de uma certa maneira, perdeu o brilho para vocês. Vocês são pessoas muito criativas e que têm até um certo trabalho voltado para a criatividade, ou que se beneficia da criatividade de vocês. Mas essa criatividade, ela foi engolida. Engolida pelas metas, engolida pela ganância, engolida pela ambição demasiada, pela pressa, pela ansiedade. Uma criatividade que foi engolida pelas responsabilidades, né? E que é muito inerente de vocês e que é muito necessário para que esse trabalho prospere. Vocês não chegaram lá, mas vocês chegaram num ápice onde claramente as coisas não podem mais ficar desse jeito. As coisas precisam mudar para vocês, né? Mas a gente vê aqui cartas que falam de pessoas que têm uma certa resistência à mudança, né? Vocês são muito metódicas, muito metódicos. Vocês gostam das coisas certinhas do jeito de vocês, da maneira como vocês entendem elas. Vocês não são pessoas muito dispostas a ficarem mudando os planos de vocês. Eu espero muito que vocês não estejam escutando esse, talvez, helicóptero que esteja passando aqui.
Eu espero muito que vocês não estejam escutando. Mas, enfim, né, vocês são metódicas, mas vocês ao mesmo tempo são pessoas muito criativas. E por conta disso, essas duas forças dentro de vocês, elas não foram bem trabalhadas em conjunto, né? Vocês deixaram o metodismo tomar conta. Vocês compraram as ideias de que existe uma fórmula, de que existe um jeito para fazer as coisas e que esse jeito é o único, e é o correto, e é o que é o mais rápido, o melhor. Não necessariamente é para vocês. E a grande verdade é que para vocês perceberem isso, é só olhar para a vida de vocês agora. Vocês acham que vocês estão caminhando para o lugar onde vocês querem chegar? Ou vocês já estão tão cansadas que talvez nem sobre energia para vocês continuarem o caminho? Isso é algo muito importante que vocês precisam se perguntar. Porque se a gente gasta toda a nossa energia antes de chegar no nosso objetivo, como é que a gente vai continuar a caminhada para chegar lá? A gente cai antes. A gente vai pro chão antes. E o 10 de paus, ele tá aqui falando, gata, se você não quer ir pro chão antes de chegar nesse lugar, é muito bom você começar a soltar uma coisinha ou outra aqui, porque você não vai dar conta de tudo. Você é só uma pessoa. Você é só mais um ser humano. Você não pode abraçar o mundo, você não pode querer resolver todas as coisas, você não pode querer ser a maior de todos em 10 áreas diferentes. Você precisa ter um foco. E você precisa ter prioridades muito bem assim, delimitadas, sabe? Suas prioridades precisam ser muito claras para você. Porque você tem essa tendência de querer fazer tudo. Você é uma pessoa com muitos talentos. Você é uma pessoa multitalentosa. Mas você também se dispersa muito fácil. E é muito engraçado, porque uma pessoa que se dispersa muito fácil e ao mesmo tempo tem muito foco, é uma pessoa que é como se fosse uma pessoa que gerasse vários hiperfocos. Então, uma hora você está muito focada em uma coisa específica, mas em outra hora você está muito focado em outra coisa específica. E aí aquela que você estava focada antes fica de lado e para de progredir. E às vezes era isso que você precisava, era disso aqui que você precisava e não disso aqui, mas você troca o seu foco de maneira muito rápida. Você não pode mais fazer isso. Você precisa aceitar que para você fazer as coisas direito, apesar de você ser uma pessoa cheia de talentos, as coisas precisam ter limites. Vamos ver aqui as cartas pra você. O Rei de Copas. O 4 de Copas. O 8 de Copas. E... gente, foi mais uma carta de copas? Não, agora foi o Cavaleiro de Paus. Vocês são pessoas que quando... vocês são muito agitadas, né? Então assim, quando a gente começa a falar de tenha paciência, tenha sabedoria, vocês tendem a ficar tipo, não eu quero fazer meu babado. Eu quero, sabe? Eu quero ir lá fazer o que eu quero fazer. Eu não quero ter que ficar tendo paciência. Não tenho saco pra isso. Só que é o seguinte, isso tá, de certa maneira... de certa maneira não, mas isso tá claramente travando a maior força de vocês, que é a criatividade. Que é a maneira de vocês de inovarem. Que é a maneira de vocês de ousarem, de brilharem. Vocês são pessoas que têm um brilho meio diferente dos outros. Vocês tendem a ser aquelas pessoas que sempre foram vistas como meio estranhas, assim. Seja na família, seja no grupo de amigos, seja no trabalho. Vocês sempre são vistas como aquela pessoa que é meio peculiar, sabe? Que tem uns gostos meio diferentes. Que não se encaixa muito bem da mesma maneira que os outros se encaixam, né? Mas é isso que torna o trabalho de vocês tão especial.
É isso que torna o projeto de vida, esse projeto de vida que vocês têm, muito especial, porque ele é muito único. E a partir do momento que você mata a sua criatividade, o seu projeto perde essa coisa única que ele tem. Ele perde o seu brilho. Mas é com o seu brilho, é com as suas habilidades criativas que você precisa conquistar e ir atrás disso. Você precisa se apaixonar novamente por certos aspectos do seu trabalho e até mesmo da vida que você tem deixado de lado. Certas coisas que você valorizava, uma certa perspectiva de vida diferente que você tinha, mas que se perdeu de alguma maneira. Você precisa recuperar isso. E precisa, principalmente, parar de tentar abraçar o mundo. Parar de tentar fazer tudo. Parar de querer abraçar 10 coisas ao mesmo tempo. Porque isso tá só te afastando, te atrasando, te cansando. É um momento de mudar de postura. De começar a fazer as coisas de uma maneira diferente. Essa foi a mensagem da deusa Perséfone pra vocês. Espero muito que vocês tenham gostado. Me sigam no Instagram, curtam esse vídeo, compartilhem esse vídeo, se inscrevam no canal. Um beijo e até a próxima.